O Poeta e o Cão. A casa do poeta era um amontoado de memórias, com livros empilhados até o teto e garrafas vazias marcando o caminho de suas noites de criação. Era um lugar onde o silêncio pesava mais do que a solidão. Ainda assim, o silêncio nunca era completo. Havia o som das patas de seu fiel companheiro, um cão que parecia ter saído diretamente de um poema surrealista. Chamava-se Gaston, em homenagem a um escritor francês que o poeta admirava. O cão era diferente de qualquer outro. Seus latidos tinham ritmo, quase cadência, e sua habilidade em entender as nuances da poesia superava a de muitos humanos. Gaston acompanhava as sessões de escrita, atento, como se compreendesse a profundidade das palavras e das pausas. Por vezes, corrigia o poeta, inclinando a cabeça quando algo soava fora de lugar. Não falava, é claro, mas seu olhar era uma sentença gramatical completa. Era um arranjo perfeito. Gaston ajudava com métricas, o poeta o recompensava com pequenos goles de bourbon e sobras de refeições requentadas. A vida seguia nessa harmonia excêntrica até que o cão começou a ultrapassar seu papel. Gaston, que antes era apenas um conselheiro literário, passou a consumir mais do que palavras. Ele bebia do bourbon com sofreguidão e, sem pudor, devorava as caixas de bombons escondidas no armário da cozinha. O poeta, que já vivia na beira do abismo financeiro e emocional, começou a perder o controle. Uma noite, após encontrar Gaston deitado no sofá, a caixa de bombons aberta ao seu lado e uma garrafa de bourbon quase vazia ao chão, o poeta explodiu. Seus gritos ecoaram pelas paredes manchadas de tinta e rancor. Seu ingrato! Eu te alimentei, te dei abrigo, e você me rouba até o pouco que tenho. Gaston, como de costume, não respondeu. Apenas inclinou a cabeça, um gesto que antes o poeta via como compreensão, mas que agora parecia uma zombaria. Foi o suficiente. O poeta, trêmulo de raiva e desgosto, pegou a velha pistola que guardava na gaveta do escritório. Um acessório que sempre estivera ali, mas que nunca imaginara usar. Mirou em Gaston, que permanecia impassível. O disparo quebrou o silêncio. Gaston caiu sem emitir um som. O poeta ficou parado, o coração acelerado, a arma ainda na mão. O cão, que fora sua única companhia durante anos, agora era apenas um corpo imóvel no chão de madeira desgastada. A solidão do poeta. Nos dias que se seguiram, o poeta tentou convencer a si mesmo de que havia tomado a decisão certa. Sem Gaston, não havia mais bombons roubados, nem bourbon esvaziado. A casa era sua novamente. Mas o vazio que ele tanto almejara era insuportável. As palavras, antes fluídas e abundantes, não vinham mais. Os versos pareciam desarticulados, sem ritmo ou propósito. O som das patas de Gaston, que outrora o incomodava, agora era uma ausência gritante. As noites tornaram-se intermináveis, preenchidas apenas pelo eco de sua própria respiração e pelo peso da culpa que ele tentava afogar em mais bourbon. Eu matei minha poesia, sussurrou para o silêncio. Ele relia os poemas que escrevera com Gaston ao seu lado e percebia que nenhum novo verso se aproximava daquela qualidade. Era como se o cão tivesse sido a musa que ele nunca soube valorizar. Sem poesia e sem propósito, o poeta vagava pela casa, sem saber mais quem era. Tornara-se um homem sem o cachorro e, mais dolorosamente, um poeta sem poesia. O último ato. Numa madrugada particularmente fria, o poeta levantou-se da poltrona onde estivera bebendo por horas. Com os olhos fixos na pistola que deixará sobre a mesa, sentiu o peso esmagador da solidão. Se nem meus versos valem mais, o que sobra de mim? Perguntou ao vazio. Ele sabia a resposta. Sabia o que precisava fazer. Pegou a arma e a segurou firme, como se o objeto carregasse o alívio que ele tanto buscava. Olhou ao redor pela última vez, seus olhos passando pelas pilhas de livros e pelas garrafas vazias. Fechou os olhos e respirou fundo. O disparo foi rápido, um som seco que reverberou pelas paredes. Mas desta vez, não houve o peso do remorso. Apenas silêncio. O renascimento da poesia.
Dias depois, a casa foi invadida pela polícia, alertada pelos vizinhos que sentiram o cheiro da morte. Encontraram o corpo do poeta caído ao lado de sua mesa de trabalho. Entre as pilhas de papéis, havia um poema inacabado, rabiscado com letras trêmulas. O título era Gaston, e o texto falava de arrependimento, de perda e de amor. Era uma confissão e uma despedida, uma tentativa de redenção através das palavras que ele tanto amara. E ali, na última linha, estava a frase que definia sua existência. Ser poeta é suportar a dor de criar e destruir mundos, mesmo quando esses mundos são tudo que temos. Gaston, mesmo morto, viveria para sempre nos versos de seu dono. E o poeta, embora perdido, deixará sua marca final. Uma obra onde a verdade nua da vida e da morte se entrelaçavam. Se gostou deste conteúdo, deixe seu gostei, compartilhe com seus amigos e deixe um comentário. Esses pequenos e gratuitos gestos nos ajudam a crescer no YouTube e assim chegarmos a mais pessoas. Muito obrigado!